Olá! Mais um dia de semana natalina e hoje é o quinto dia. Vamos pintar uma guirlanda. Aqui nós temos o risco, é uma guirlanda e eu vou começar fazendo esse detalhe aqui, que é assim, ó, essa linha mais forte é como se fosse uma corda. Então eu vou preencher pincelzinho número 2, ele tá bem gastinho, bem velhinho, ó, bem durinho. Eu vou preencher assim na largura do pincel com a tinta cor sépia. Eu vou preencher os dois, este e este. Então, agora eu vou dando apertadinhas de pincel assim, ó. Com o mesmo pincel, pegando a tinta de ladinho. Pra fazer aquele efeito da corda. Só você ir apertando o pincel. O que ele tem que ficar é assim, ó. Fazendo esse movimento. Vou fazer nos dois. Agora, nós vamos fazer esses rabinhos aqui. Tem por toda a volta do trabalho, mas todos estão por baixo. Então, eu vou usar o pincel número 2, ele tá aparado. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu passo a linha no meio, depois eu vou puxando. Eu tenho esses riscos só para manter o tamanho. Para eu não fazer torto. Mas não precisa seguir certinho esses risquinhos. Porque você vai fazer assim, ó, você vai soltar o teu pincel. Pega a tinta só do ladinho e vai soltar o pincel. Mas você vai seguir a altura dos riscos, para ele não ficar muito grande. Veja que aqui no centro vai ficar bem preenchido. Porque todas as vezes que eu pego tinta, eu começo do centro. Aí, depois que eu faço isso com o verde, eu vou fazer isso aqui, ó, com o amarelo limão. Eu vou dar algumas pinceladas em cima para iluminar um pouquinho. Você viu que agora eu não segui exatamente aquele para lá e para cá. Eu dei algumas pinceladas no centro e algumas de lado. Isso ajuda a dar um pouquinho de volume. Vou fazer mais esse daqui para você ver bem como que é. Olha, aqui eu tenho a linha do meio. Aí eu pego bastante tinta e vou colocando aqui, ó, do centro para fora. Mas eu paro na altura do galinho, ó. Depois pro outro lado a mesma coisa. Vai colocando quantos forem necessários. Aqui, esse cantinho, eu já vou preencher com o verde, porque é uma área escura. Ó, isso daqui é a base com verde pinheiro. Aí, depois, com o amarelo limão, meu amarelo tá meio durinho, eu venho colocando alguns galinhos. O ideal é você começar da ponta e vir colocando, porque sempre o de baixo vai ficar por cima. Aí, tá pronto já o meu. Eu vou fazer todos os outros, depois eu te mostro, para você poder me acompanhar. Olha só, todos os verdinhos prontos. Agora eu vou preencher de branco esta flor aqui de cima. Agora, que eu preenchi de branco, eu vou usar o cinza e o rosa bebê. O cinza, se você não tem esse cinza, é só cinza. Você mistura um pouquinho de preto com branco, você vai ter o cinza. Eu vou começar aqui, ó, o miolo. Tá vendo essa área aqui, ó? Eu vou preencher com o cinza já. Porque aqui eu quero que fique bem escuro. Agora, as pétalas tem uma em cima da outra. A gente vai ter que separar. Eu vou começar por esta aqui, ó. Ela tá por trás, então vai um pouquinho de cinza
Esta daqui, ela tá por cima dos dois lados. Eu vou pôr um pouquinho de cinza aqui, não na bordinha, tá? Aqui, ó, tô fazendo uma sombra. Esta aqui, ela tá por trás da folha. Então, eu vou deixar um pouquinho mais escuro aqui desse lado. Agora, a gente vai voltar aqui. Esta, ela tá por trás também, ó. A sombra vai ficar daqui pra lá, só. Esta, eu vou deixar ela por cima dos dois lados. E esta de cá, eu vou colocar por trás. Vai ficar assim, ó. Quando tem muitas pétalas, é um exercício de luz e sombra mesmo. Aqui, ó. Esta, deixa eu ver no meu risco aqui, no meu rascunho, que eu deixei essa por cima. Então, essa de cá vai levar a sombra. Olha. Agora, entre estas duas, essa aqui ficou por cima. Então, essa levou a sombra. E esta, porque ela tá atrás da folhinha, ela vai ficar escurinha desse lado. E do outro aqui, clarinho. Agora, eu vou fazer assim. A gente só separou. Eu vou pegar um pouquinho do rosa bebê. E onde ficou só o branco, eu vou fazer isso, olha, uma sujeirinha. Não leve esse rosa em cima do cinza. É só ali, por enquanto. E não é para ficar cor de rosa. Ele só vai dar um leve toque. E rosa com cinza combina muito bem e fica bonito. Tá, agora eu vou fazer, sabe aquele esquema da folhinha? Que a gente puxa assim, ó. A gente faz o risquinho no meio. E puxa. É isso que eu vou fazer. Ó, risquinho no meio e puxei para um lado. Todos eles, um risquinho no meio. Eu vou puxar, digamos assim, todos pro lado de cima, pro lado direito. E pode deixar assim meio arranhadinho. Precisa misturar. Alguns assim, ó, muito pequenininho, não vai quase nem aparecer direito, mas coloque. Pronto. Assim, ficou pronta a base da flor. Agora, nós vamos trabalhar com o branco puro. Só que antes disso, eu vou fazer algumas folhas aqui, porque eu quero que seque essa parte. Eu quero fazer o branco puro depois dele seco. Então, nós vamos trabalhar umas folhinhas. Que a gente já pode fazer desse lado e já pode fazer do outro lado também. Quase todas as folhas a gente pode fazer agora. Para as folhas desse trabalho, eu vou usar o verde pântano e o verde maçã. Um verde bem escuro e um verde bem clarinho. E a gente vai iluminar com um pouquinho do branco. Vou fazer assim. O verde pântano, ele vem aqui embaixo. Depois, eu passo aqui, ó, em cima da linha. Você viu que aqui eu tenho dois risquinhos. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, com ele. Depois, eu vou pôr aqui, ó, nas pontinhas do lado de cá. Não quero usar muito. Você viu que sobrou mais da metade. Eu não vou lavar meu pincel. E já vou pegar o verde maçã e vou preenchendo o restante que sobrou dessa folha. Vai ficar um contraste bem grande. Olha a aparência da folha. Agora, meu pincel tá bem limpo. Eu vou pegar um pouquinho do branco. Eu vou colocar do lado contrário. E vou colocar aqui, ó, em cima do verde maçã. E vou deixar assim riscado. Depois, com o acabamento e com o glitter, vai ficar bem bonito, porque o verde maçã e o verde pântano, eles têm bastante diferença. Agora, aqui, ó, essa folhinha eu vou preencher sempre nessa sequência. Olha, você preenche aqui a base,
Tô colocando ela aqui porque ela tá por trás. Você passa o risquinho no meio e puxa pro lado que eu coloquei esses 2 pontinhos. Depois do outro lado, você só põe um pouquinho assim, ó, do pântano. E daí completa com maçã. Quando você põe o verde maçã, você pode passar até o pincel em cima aqui, ó, do verde pântano. Ele vai dar uma leve misturada, mas ele não vai sumir, porque ele é muito forte. Ó, já vou fazer mais esse daqui. A base, o risquinho do meio, as 2 pontinhas e a pontinha do outro lado. Verde maçã na ponta, desse lado que sobrou o tecido em branco. Desse lado, que é a área de luz, que tá por cima, vai ficar mais claro. Limpa bem o pincel, pode lavar se quiser. Aí vem com o branco, fazendo só onde tem o verde maçã. Não passe isso em cima do verde pântano, porque ele vai ficar meio desbotado. Ó, onde tem o verde maçã. E deixa assim, ó, deixa riscado. Não alise essa área, não. Eu vou fazer as outras folhinhas, não. Eu vou fazer mais esta folha. Todas as folhas que estão por trás, eu vou fazer. Eu posso fazer essas aqui de baixo, essas aqui da direita. Nessa área aqui, ó, esse cantinho não vou fazer, tá? Eu vou fazer essas e essas de cá. Olha só como ficaram as folhinhas, fiz mais essa daqui. Estas ainda não, porque elas estão por cima. E o acabamento das folhas eu vou fazer só depois. Depois que fizer toda essa área que tá por baixo. E agora, nós vamos fazer as bolinhas vermelhas. Primeiro, com pincel 2, eu preencho com o vermelho. Vou usar o vermelho vivo, porque a gente não tem muito vermelho. Então, quero essas bolinhas bem fortes. Preenchi, mas aqui eu tenho uma bolinha em cima da outra. O que que eu faço? Eu pego um pouquinho do verde pinheiro e vou fazer uma pequena sombra na bolinha que ficou por trás. Depois eu posso até limpar o pincel aqui na outra também. Eu não vou iluminar com branco. Eu vou iluminar com o próprio vermelho vivo, acertando ali a voltinha. E depois eu vou colocar só o pontinho de branco. Eu gosto desse pontinho de branco. Só isso. Quando a gente terminar tudo, a gente vai circular com o glitter. Então, já fica pronto e com um contorno. Então, agora já ensinei para você as bolinhas brancas. Agora eu vou fazer aqui a pinha. Vamos fazer esta aqui primeiro, porque ela está por trás de tudo. Bem no meio, mais pra ponta, siena natural. Em volta desse siena, um pouco de sépia. Tô com o pincel número 6 de novo. Eu tô trabalhando todo o desenho com o pincel número 6 e número 2. Dá uma misturadinha e termina de preencher essa área aqui com sépia. Que é uma área que vai ficar bem escura. Misturo, 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 misturo. Vou usar um outro pincel número 6. Ele tá durinho e ele tá mais velhinho, tá? Então, eu vou usar por causa disso. E eu vou usar o marfim. Você pode misturar um pouquinho de branco com siena, que você vai ter um tom bem parecido com o marfim.
eu vou pegar a tinta assim, ó, de pezinha, vou começar aqui. 1, 2, 3. Tá vendo o que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4. Cada vez que eu pego tinta, eu prefiro que se comece aqui no meio e venho fazendo esse movimento, dando apertadinhas de pincel. Começa no meio porque é a área de luz. Sempre no encontro de dois vai ter um terceiro aqui, ó, 2, no meio tem mais um, aqui mais um, ali mais um, aqui mais um e aqui mais um. O do meio vai ficar com mais tinta, porque é onde a gente começou, né? Aí depois pra cá, ó, vem limpando o pincel, porque pro ladinho tem que ficar mais escuro. Você viu que eu comecei apertando o pincel e eu sigo fazendo a mesma pincelada até o final da pinha. Ó, aqui só pincelzinho sujo, tá vendo? Agora, para finalizar, eu ponho alguns pontinhos. Às vezes nem vai aparecer, mas o pontinho fica bem aqui, ó, no meio. Se você fez eles mais separados, aí você vai ver bem. O meu ficou bem juntinho, então quase não dá pra ver. Só onde tá mais escuro mesmo. Mas o pontinho vai... Aqui, ó, eu tenho a meia-lua, o pontinho vai aqui, ó, no meio da meia-lua. Pronto, alguns. A outra pinha, ela ficou ali por trás. Então, eu vou usar também o siena nessa área aqui e vou usar um pouquinho aqui, ó, porque ela tá por cima daquela, então ela tem que ficar um pouquinho mais escuro, ela tem que ficar um pouquinho mais clarinha aqui. Aí eu vou colocar um pouquinho de sépia aqui embaixo da folha e aqui embaixo da flor. Mas olha como eu preservei a área de luz ali. Sempre por trás vai ficar um pouquinho mais escuro. Eu vou fazer para te mostrar, porque aqui tem várias interferências. E você tem que prestar atenção para não fazer a pinha pro lado errado. Um pouquinho de siena só para ajudar aqui a misturar. E ali um pouquinho do sépia, só para terminar o contorno. Prontinha a base, com o mesmo pincel, porque elas são do mesmo tamanho. A pontinha dessa vai ficar bem ali. Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Olha, no meio, na ponta, no meio. Aqui só uma sujeirinha, porque ali é uma área de sombra bem acentuada. Aí, eu venho trabalhando só isso aqui, ó. Restinho. Juntou ali. Aqui, você viu que, ó, ficou clarinho. Preciso que fique clarinho. Pra mostrar que tá por cima dessa. E aqui só apertadinha de pincel, assim já tá suficiente. Se ficar espaço muito grande aqui, ó, dá uma apertadinha de pontinha, assim, de pincel. Pronto, ali temos as duas pinhas. E eu vou terminar, então, aqui, esta pinha e estas bolinhas. Olha, terminei aqui as bolinhas, já fiz essa pinha. E já coloquei o branco aqui nessa flor também. Agora, eu vou colocar o cinza junto com você, para você acompanhar a luz e a sombra. Olha, peguei um pouquinho do cinza, sempre começa por quem tá por trás. Com um pouquinho
pouquinho só de tinta, só na pontinha, pincelzinho número 2 aqui aparado. Aqui eu vou colocar essa aqui por trás, vai ficar assim, ó. Ah, uma coisa, você já pode preencher aqui no meio com cinza. Ó, aí você já pode ir puxando, olha, fica mais fácil ainda. Puxo um risquinho no meio. Ó, tenho tinta aqui, eu já vou puxando pra fazer a sombra. Eu vou deixar esse pequenininho aqui por trás. Vou pôr um risquinho no meio aqui de sombra. Aqui, essa do meio, eu vou deixar ela na frente. Então, a sombra vem nessa daqui. E o risquinho do meio. Essa daqui eu vou deixar, vou fazer uma dobrinha nela aqui. Essa também, vou fazer uma dobrinha aqui. Coloquei um pouquinho de sombra já. Agora, vou fazer mais uma dobrinha em cima, gostei. Essa flor, ela não é tão retinha assim, se você deixar meio crespinho também não tem problema. A gente vai fazendo, vai ficando estilizado. Um pouquinho de rosa bebê pra dar uma corzinha. Se você colocar um lilazinho bem clarinho, também vai ficar bonitinho. A flor não é cor de rosa, mas é só para fazer uma sombra, uma segunda sombra. Agora a gente deixa essa daqui e eu vou voltar na outra que já secou. Agora a gente vai fazer a segunda luz com o branco e é isso que vai definir realmente as pétalas da flor. Agora nós vamos retocar, ó, tinta na pontinha do pincel, só de um lado, e eu vou fazer a luz. Vai ser só o branquinho, você já vai perceber a diferença. Um pouquinho de tinta, vou colocar bem em cima do risco. Dou uma puxadinha pra dentro. Aqui, ó, eu deixei um espaço para fazer assim, uma dobrinha. Tá vendo? Olha ali. Aqui eu vou fazer alguns risquinhos, assim, ó, só com o pincel. Mas o contorno, em todas elas, eu vou ajustar. O lado que ficou assim mais escurinho, você pode fazer assim, ó. Tá vendo? 3 pinceladinhas. Aí, a linha do contorno. Eu acho que já deu pra você perceber. Olha, estes aqui eu fiz, aqui ainda não. Viu como dá diferença? Depois ainda a gente trabalha com glitter, né? Porque eu gosto muito de colocar glitter em trabalhos natalinos. Eu gosto da cor e do brilho. E agora ali o miolinho. Miolinho eu gosto de fazer. Pro amarelo ouro, eu sempre gosto de usar essas 3 cores. Com o fundinho do pincel. Eu faço uma porção de bolinhas e aperto. Quando eu coloco o pincel, eu aperto para ficar como se tivesse um furinho. Às vezes não fica furinho. Ó, distribuo. Coloquei um pouco do amarelo. Agora, nos intervalos, eu vou colocar um pouquinho do verde maçã. Pode ser qualquer verde clarinho que você tenha, vai ficar bom, vai ficar bonito. Isso aqui não é bolinha, tá? Tem que ficar irregular. Acho que já tá bom de verde. Agora eu vou fazer o vermelho vivo mesmo, é o vermelho que eu tô usando no trabalho. O vermelho tá aparecendo mais o furinho.
Aí, bem coloridinho. Agora, eu vou fazer o acabamento das folhas, enquanto seca bem aqui a minha flor. E o acabamento das folhas vai ser assim. Vou fazer com verde pântano, que foi a cor mais escura que a gente usou na folha. Eu sempre gosto de fazer esse acabamento assim. Essa folhinha, pincel zero, tá? Essa folhinha aqui, ó, do Natal, ela tem espinho. Então, eu gosto de desenhar esse espinho e deixar bem acentuado. É uma característica. Aqui, vamos separar. Agora, a gente pode fazer o acabamento da folha, porque a gente já fez a flor inteirinha. Quando você tem espaços assim, onde você vai colocar o escuro e já tá muito escuro, você pode até fazer isso aqui, ó. Se bem que depois o glitter ele vai realçar mais ainda onde tá o escuro. No meinho aqui das folhas, você pode fazer uma linha. Eu tô usando o branco, mas veja, tem que ser bem fininho. Se você não consegue trabalhar o pincel zero ainda assim, é melhor você não fazer. Porque se ficar muito grossa, ela vai chamar mais atenção do que a folha. Eu vou terminar aqui as outras folhas. Depois eu mostro o todo pra você. Concluiu as folhinhas, tudo pronto. Falta só essa florzinha aqui. Então, branco na pontinha, do ladinho, só num lado do pincel. Aí a gente começa, ó, sempre naquela área de luz. Aqui no meio, vou fazer um risquinho. Parece que não, mas isso dá muita diferença. Risquinho pra cá. Aqui eu preparei uma dobrinha, ó. Essa daqui tá por cima. Marcadinho no meio. A pontinha. Aqui, essa ficou por cima. Então, olha, ela leva a luz inteira. Começa lá da ponta e vem até embaixo. Aqui também. Vou colocar 3 pinceladinhas. Essa também tá por cima, ó. Ela começa aqui na ponta, vai e termina aqui. Pouquinho de branco aqui do lado. Esta tá por cima também. Aqui também deixei espaço para uma dobrinha, ó. Porque eu coloquei o escurinho pelo lado de cá. Aí eu ponho o clarinho aqui. Risquinho. Que vai aparecer porque tem uma sombra embaixo. Passei ela por cima dos dois lados. Essa ficou embaixo. Aqui eu posso pôr o branco e puxar atravessado que vai aparecer. Depois, esta aqui, que tá bem gordinha, eu vou pôr o branquinho aqui, ó. Se não tá aparecendo o teu branco, porque você pôs muito pouco cinza. E essa aqui, eu vou passar ela por cima de todas. E vou colocar atravessadinho branquinho dos dois lados. Aqui, ó, o miolinho vai cobrir essa parte. E a gente precisa colocar esse escuro justamente para realçar, para aparecer. Aqui também eu vou fazer uma dobrinha, ó. Porque eu coloquei aquele escurinho ali dentro. Pronto esse acabamento. Agora vamos ao miolinho, que você já sabe fazer. Tô usando, gosto de usar esse pincel que tem essa pontinha aqui mais estreitinha. Tem uns que tem uma pontinha mais larga, os maiores. Esse aqui tá bem no tamanho, eu gosto de usar esse tamanho. Vou começar com a vermelha.
Coloco vários pontinhos. Não vou colocar em cima dessa beiradinha. Vou esparramar ele assim pro lado. Acho que chega de vermelho. Agora o amarelinho. Amarelo ouro, mas você pode usar amarelo limão, pode usar o canário. Até o amarelo ocre fica legal. E agora um pouquinho do verde. Acho que já tá bom. Melhor parar, porque senão eu vou mexer demais. Agora eu vou esperar secar tudo pra gente fazer um pouquinho de sombra. Olha, o trabalho está totalmente seco. Azul Caribe, um pincel grande, com cerda, uma pinceladinha de água. Tiro bem o excesso e eu vou fazer toda a volta. Mas assim, ó, só nos cantinhos. Não vou fazer isso aqui, é só aqui nos cantinhos. Tá vendo? É só um pouquinho. Olha, eu tô quase chegando aqui no final, mas aqui entre as pétalas ainda vou colocar bem pouquinha tinta. Ali, ó. Mas essa tinta tem que ficar bem grudadinha na flor, tá? Olha lá. Agora, eu vou pegar uma pinceladinha do verde pântano, uma pinceladinha do sépia. Os dois juntos no pincel. E eu vou fazer desse lado aqui, ó, uma segunda sombra. Em cima do azul Caribe, sem cobrir totalmente o azul Caribe. Ele ainda tá aparecendo. Até aqui, ó, nessa parte de baixo. Aqui em cima, não. Um pouquinho mais, uma pinceladinha de cada, ó. Misturo, tiro o excesso. Aí, eu vou fazendo aqui. Um pouquinho aqui. Você viu como ele vai dando um pouquinho mais de profundidade? E um pouquinho só aqui dentro. Ali não vou colocar. Aí. Agora, só com isso aqui, ó. O pincel tá sujinho. Eu vou fazer essa linha aqui. Essa linha eu risquei, ela é a sombra desse arco. Ele tem que ficar fraquinho, mas não tão fraquinho que quando você lavar o pano que saia, tá? Vai ficar assim. Você pode ou não enfeitar ainda com o glitter. Eu vou enfeitar a minha com glitter e vou usar esse daqui. Aqui no meio, ó, coloco umas pontinhas, pinceladinhas. Nesse grandão aqui do verde, eu também sujo um pouquinho, ó, no meio. Depois puxo para os lados. Aqui na cordinha, vou passar bem em cima, nessas duas principais. Ali na sombra, não. Nas folhas, eu gosto de dar aquela pinceladinha no centro e alguma, assim, ó, onde tem o espinho mais escuro. Só um pouquinho. Na pinha, você pode pôr alguns pontos assim. Não precisa contornar e não precisa fazer um por um. Coloque uns pontos assim, só batendinho e apertando um pouquinho o que é isso aqui? A bisnaguinha. As bolinhas vermelhas você pode contornar. Bem pouquinha tinta, mas dá para contornar. Eu vou colocar o restante no meu, aqui na flor também, ó. Colocando aqui no meio só.
Depois eu mostro pra você ele totalmente pronto. Trabalho concluído e eu gostei muito. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br e até amanhã!